10 pessoas. A gente ainda não terminou, tá com falta de pedra, né, pra gente conseguir fazer essa cervejaria ali. Então pausei aqui e vou construir mais casas, porque realmente a gente tá precisando de casa. Aqueles terrenos ali, né, são os campos que os caras do forestry que tem que resolver. Então tá ali na fila, mais pra gente ter o controle dos campos que estão faltando. Não que... Opa! Fiz coisa errada ali. Vou resolver. E aqui, ó. Tem que editar. Não tem muito espaço. Mas uma pessoinha passa por ali. Esse aqui vou deletar. Tem que dar uma acelerada, depois pausa de novo pra colocar certinho. Eu tô achando estranho isso. Acho que eu vou ter que colocar mais bolt yard. Porque ó, tá quase tudo zerado ali, né? Quebrado quase. E eu não sei porquê, porque ó, eu tô já construindo. Ó, são 5. São 5 ordens que eles têm, né? 5 barcos que eles têm que ou reformar ou produzir. E fica nisso. Faz tempo já que tá nesses 5. Vou ter que... Ó, eu joguei pra trás ali, né? A cervejaria, já que não tenho pedra. E como nesse mapa não tem pedra, eu fico... A mesma questão, mais ou menos a mesma questão ali da roupa, né? Porque na minha cidade eu até posso produzir o couro suficiente. Não no momento, mas já tô... acho que no último episódio a gente fez 2 fazendas de ovelha. 2 casas de ovelha. Então, a gente já tá no caminho certo para não precisar mais de comprar couro e depender disso para as pessoas sobreviverem no inverno, né? Na verdade, elas sobrevivem, mas não na nossa cidade. Elas dão um pinote, né? Aqui eu consigo... Sal é muito ótimo. Sal é maravilhoso. Porque é caro. Não precisa de tanta gente para produzir. Só realmente precisa de um boi ou de um cavalo disponível lá, né? Para produção. Porque sem o cavalo ou o boi, esqueça, a produção vai ser mínima. É mais assim para tirar o pai da forca, né? Mais para produção própria, uma coisa assim em bem menor escala, mesmo tendo bastante gente. Se você não tem um cavalo ou um boi, a produção vai ser mínima. Então tem que fazer esse esforço aí, né, de ter um boi ou um cavalo. No caso, acho que é mais fácil ter um boi, porque a parte do cavalo é um pouco mais difícil obter, né? A parte do boi você sempre vai ter ali, né? Logo do início você vai ter. Cavalo não é tão de início. Tem outras prioridades, né? Ai, gente, e esses frangos que não param de morrer? Que é muito frango em tudo quanto é lugar, às vezes longe de fazenda, longe da parte. Mas estranho que é pouquíssima comida. Eu não sei por que estão fazendo isso. Estão morrendo tanto. Ainda tem que descobrir o que realmente é. Porque logística, eu já melhorei a logística. O que está acontecendo agora? Eles são exigentes? Nossa Senhora.
faço o empréstimo, aí chega coisa na minha cidade que eu preciso para não parar a produção, e é mais barato eu pagar o empréstimo do que não ter as coisas, falir a cidade, todo mundo começar a ir embora, porque não tem nem o que é necessário para viver e nem o emprego válido, né? Porque vai estar lá todo mundo parado, então eu tô pagando para nada, né? Então, já que eu tô pagando, já que eu preciso do insumo, eu vou ter que comprar a matéria-prima, né? Não tem jeito. E aí, por isso que eu não consigo pagar o empréstimo, que eu uso o restinho do dinheiro do empréstimo não para pagar o empréstimo, para comprar alguma coisinha que precisa. Aí começa a lascar, né? Eu até usar o último, é como usar até o último centavo do cartão de crédito. E depois no rotativo do cartão você tem que pagar ali o absurdo de 17%, 18%, às vezes até 24% de juro, né? De juro sobre juro. Hoje em dia, e eu tenho certeza que o Brasil é um dos piores lugares, porque fora do Brasil não é tão alto assim, eu acho. Igual comprar carro. Se o Brasil paga quase 100 mil num carro que abre a janela na manivela, eles não vão colocar vidro elétrico em tudo. Fora do Brasil, até mesmo na Argentina, onde a gente vende bastante carro para a Argentina, produção do Brasil, que nem Renault, né? Que aqui em Curitiba tem Renault, Volvo, tudo quanto é coisa tem em Curitiba. E eles vendem muito para fora, América Latina toda. E fora do Brasil, o carro brasileiro é mais barato. Fabricado no Brasil, né? É mais barato. Então, mesmo com o transporte levando daqui para lá, chegando lá, é mais barato. Ah, mas como assim? Se vai pagar transporte, vai pagar um monte de coisa, mesmo assim é barato? Sim. Porque lá, o carro que custa 40 para fabricar e vender, vai custar 40 e pouquinho. Aqui no Brasil vai custar 80 porque 40 é do governo. Por isso que a grande parte dos carros fabricados no Brasil não ficam no Brasil. E o carro é bem diferente, o carro vendido aqui e o vendido para fora. Para fora é mais barato e sempre é completo. Tudo elétrico, trava elétrica, vidro elétrico, tudo. Muitas das vezes flex, 4 portas. E aqui no Brasil não. Por ser muito caro, a gente acaba comprando um carro 80 mil reais, um carrinho pelado. Enfim, Brasil. E fora daqui, você vai para os States, compra um Camaro por 20 mil. Zero. Se ela vir. Então, aqui na minha cidadezinha a gente começa a sentir esse tipo de coisa, de economia básica, né? Até tava vendo um vídeo que tava explicando umas borradas que estão fazendo no governo. Falou assim, daí a jornalista quis teimar, ele falou, não, moça, isso aí é economia 1. Isso aí aprende no primeiro ano de faculdade. Daí a jornalista murchou assim, tipo, tá, ok, não vou nem falar nada, passando vergonha na rede nacional, né? Esse time-lapse aqui mesmo, eu não costumo deixar tão acelerado no inverno, porque sempre pode dar
algum rebuliço aqui, né? Que nem ali o 0 frango. Já tô ligada que pra esse lado aqui vou ter que fazer mais galinheiro. Só que eu tô com medo de construir galinheiro se os galinheiros que tem, eles não estão conseguindo juntar o alimento. Mas estranho que... Por isso que eu tô fazendo uma nova fazenda ali, né? Porque é tão pouquinha comidinha que eles comem ao ano que eu não sei por quê. Cliquei errado ali. O Ostrich, claro que tudo você pode configurar, mas o meu Ostrich, a cada acho que 4 minutos ele salva automaticamente. Aí tem ali uma autosave ali, ó. Naquela notificação azulzinha. E daí eu tô jogando Menor Lords, tô aprendendo a jogar pra trazer aqui pra vocês. E a cada tantos minutos fica meio que pausando a tela, fica assim um aviso enorme na tela, autosave. Precisava? Pode ser uma notificação pequenininha do lado ali e tal, mas não, fica um negócio enorme que daí você sempre tem que parar assim o jogo e esperar a notificação sair, sabe? Porque é como se fosse um pop-up enorme no meio da tela. Aqueles avisos que surgem assim do nada e te assusta. O Menor Lords que eu tenho, que eu tô aprendendo a jogar. E também, que é mais ou menos a mesma vibe do Ostrich, né? Que você gerencia uma cidade em terceira pessoa, né? Você ali é um ser divino ali, né? E aí tem o Medieval Dynasty, que aí você é realmente um personagem. Esse, apesar de que eu achava que eu ia gostar mais do Menor Lords, mas o Medieval Dynasty, que daí tem assim um gráfico excelente, nunca vi um negócio daquele. É super, super realista. Só os homenzinhos, né, as pessoas que não são tão realistas, assim como um The Last of Us, assim. Mas questão de paisagem, objetos, tudo muito, muito bom, muito bonito. Principalmente árvores, pôr do sol, essas coisas assim, é cinematográfica a coisa. E aí eu vou trazer pra vocês, mas como eu ainda tô aprendendo, eu prefiro não me bater tanto. Tá terminando, falta 2 casinhas só. E esses franguinhos que não param de morrer, gente do céu. Fico doida com isso. E eu coloco mais kart por aí. Coloco um monte de coisa e não para. Não sei o que tá rolando. Ai, ai, ai. Acabou o que eles tinham que fazer. E não consegui comprar a pedra. Não é toda a cidade que oferece também. Vou comprar só um pouco de iron aqui que tá. Eu tava com 4, agora eu tô com 2 já. Apesar de eu precisar muito
do couro eu vou maneirar aqui, porque eu tenho meu empréstimo para pagar, né? Esses sapatos aqui, ainda bem que tem, né? Algumas coisas eu tô começando a lucrar bem com elas, porque a demanda é alta, né? O Iron tinha 2.000 só. A última vez que eu vi tinha 4, então vai muito rápido, né? De um mês pro outro, R$2.000, depende muito da cidade, né? Não dá pra tomar como base de uma pra outra. Um pouquinho de couro também. Batata. Infelizmente também, acho que um pouquinho de farinha. Só pra não zerar, né? Só pra garantir que tenham. Já é agosto, né? Barley, né? Pra fazer bebida, precisa bastante. E um hemp. E aqui também girar, né? Ó, os novos fishing dock que eu fiz, ninguém colocou. Porque eu já tinha colocado 2 trading dock ali. E aí o boatyard tem 2 carinhas, acho que eu vou tirar um carinha, colocar o boatyard em outro lugar pra ver se é a localidade, o lado do rio, não sei. Alguma coisa tá brecando ali deles fazerem o trabalho deles. Vou colocar aqui mais um, já tem um, né? Vou colocar mais um para garantir que tenha, porque senão eles param de trabalhar, né? Então, como eu posso, aqui é infinito, né? O lime é infinito, eu vou tentar investir mais nele, nem que eu coloque mais uma casinha para fazer o lime, para processar, né, a pedra, para transformar, acho que em cal, né, o nome. E aí a gente consegue uma graninha a mais também, porque eu consigo exportar. A casa feita ali, o pessoal tá só se mudando, então não tá aumentando a população por enquanto. E isso significa que eu tenho que fazer mais casinhas por enquanto. Pausei porque eu tenho que arranjar um local. Eu não tenho mais onde construir, vou ter que dar um jeito aqui. Vou só fazer mais um aqui, ó. Agora é 45 por 45, né? Isso queria 50 por 50. Não dá mais pra fazer. Porra, tá difícil aqui, meu. Tá esquisito. Ele não tá deixando eu colocar. Foi. Nossa. Tem 14, mas ainda assim é melhor do que 41, né? Outra ali. Vou colocar aqui os trabalhadores fixos, é melhor, né? Configurar a fazenda. Pra aceitar labors, né? Vou fazer uma fileirinha só aqui de casas. 71 árvores, meu pai do céu. Só no dia de São Nunca que eu vou conseguir. Tem que colocar mais forestry aqui pra esse lado. Com o tempo, daí a gente
diminui o tanto de gente que a gente coloca no forestry. É mais para descampar e conseguir usar, né, o campo que tá aberto aqui, né? Aproveitar a área aberta aqui para fazer. E aí não precisa se preocupar em faltar árvore, né? Que depois a gente pode fazer uma plantação, que é como se fosse um campo de fazenda, só que para plantando árvores, né? Aqui 9 campos e um não tá pronto ainda, né? Nessa fazenda. Eu vou continuar aqui o bairro. Vai ficar um pouco tortinho, mas é melhor porque ali não vai ter tanto espaço. Vou até comer ali um pouco do corredor que eu tinha feito. Casas menores, mas que eu preciso do pessoal, né? Daqui a pouco acaba o meu espaço na cidade, meu mapa, né? E eu ainda não tenho as pessoas necessárias. Já passou de 1.000 pessoas, né? Estamos chegando aí em 1.200 pessoas e eu tô com um problemão de falta de gente, de mão de obra. Então eu não tô sabendo equilibrar aqui o número de pessoas comparado à mão de obra. Porque por mais que eu esteja criando muita casa, nos lugares que eu vou tem que ter ali o market stall, tem que ter tudo quanto é coisa, né? Então, o ruim é que eu tô com stone, né? Falta de stone. Senão eu já teria feito bastante predinho, aí não ia precisar descampar tanto, daí não ia precisar ter tanto granary, tanto taverna também, né? Porque lá as store dos predinhos é a metade da mão de obra, né? Porque lá eles vendem 8 slots, 8 variedades, né? Ó, aqui tá com 0. Vamos ver. Não, só 2, 3. 3 de 6 estão com cavalo faltando. Alguma coisa aconteceu com os cavalos aí. Podem ter sido realocados lá pras coisas de sal, né? Alguma coisa aconteceu que eu não tô com cavalo suficiente aqui. O tanto que eu deveria ter, né? Pro tanto de estábulo. O estábulo, né? É onde cria o cavalo, onde recebe o cavalo. E aí tem esses outros wagons, né? Que é para trabalho, né? 3 em cada. Ó, aqui só tem 2 ramos, 2 machos e novinhos ainda. Nossa, aquele ali tem 12. Vamos. Se eu não cancelar ali, que já tem 2 ali mais para baixo. Mas se eu não mandar bater aquele mais velho lá, que eu acho que não sei se ele já passou da idade de reprodução, não nasce novos. Acho que a idade limite ali é 12 anos mesmo. Porque daí você já viu que já nasceu mais machos. Então já dá pra abater aquele que é mais velho. Mas se ele estiver muito velho, também dá pra bater e daí força o nascimento de um outro macho. Dificilmente você vai ficar sem o macho, né? Porque naturalmente, né? O batedouro lá não vai ficar matando o macho se é o único macho que tem. Mas claro, só pra garantir você coloca lá em proteger, né? Tica lá como proteger, não vai matar seu bichinho. Ali eu tive que colocar a casa meio tortinha bem pra frente ali do portão,
porque tem um desnível ali e foi o único jeito de eu conseguir colocar a casa no terreno. Pode fazer isso, né? F1, você consegue posicionar a casa em outro lugar, outro ângulo, inclusive, virar ela, deixar ela de ladinho, né? Então, a lateral do terreno, você pode fazer o que você quiser. E o terreno da casa, não sei quanto por quanto consegue chegar, mas é tipo um campo desse aqui, o máximo dele. Como se fosse um campo de fazenda. Vamos para o trabalho mais chato que tem. Ela vai ter que fazer menos. 43 tá bom, também não tem problema não. Fechou. Nossa, tudo meio torto, né? Fico nervosa com isso, mas não tem muito o que fazer. Ah, tem tora. Quando tá assim é porque tem tora. No terreno daí eu vou ter que ficar esperando a boa vontade de alguém ir lá. Às vezes tá meio longe, demora mais de um dia pra ir lá buscar, eu tenho que ficar parada, não vou não. Então vou tocar o barco mais pra frente. É porque também tem muita árvore, né? Então não vou ter pressa de fazer os campos. Muita árvore pra tirar nos campos anteriores, e como eles seguem a parte ali como eles seguem a sequência, então não vou ter pressa. Precisava de um desse aqui, mas olha, não tô conseguindo em lugar nenhum. Vai ser aqui mesmo. Meio longe, mas tudo bem. Meus trading, né, meus mercados estão tudo lotado, abarrotado. Tem que ter mais. Já temos, né? Agora trading dock. Vou colocar mais um. Não posso esquecer do poço. Tava esquecendo do poço. Tem poços perto, né? Mas é bom sempre ter aqui do ladinho, ainda mais quando tem fazenda por perto, que às vezes sobrecarrega um, né? Então melhor ter a mais do que a menos. Stone finalmente. Comprei um bom tanto, porque vai saber a próxima vez, né? Aqui acho que começaram a manutencionar direitinho. Pelo menos aqui tá mais ou menos em dia, né? Ó, aquele ali tem um que tá quase nada. 2 tão ruim, um quase nada. Eu não sei o que tá acontecendo nesses boat yard, que é esses como se fosse carpinteiro, só que de barco, né? Tô preocupada com isso. Por que tá faltando manutenção nesses barcos? Tem 2 carinha no boat yard e não tem só um, tem alguns. Não tá longe um do outro, não sei por que não tá fazendo a manutenção dos barcos. Vou colocar esse ali aqui, dar uma remanejada. Como tem bastante, né? Fecundados, eu vou enviar pra cá.
tá indo. Mas tá configurado certinho aqui. Agora vai. Lá pra esse próximo aqui. Opa, fiz errado ali. Vou mandar pro outro, tá? Uma bagunça de galinha passeando por aqui, hein? O ruim é que as meninas que tratam dos animais que levam os animais pro novo galinheiro. Isso significa que elas vão ficar andando, né? E quando eu coloco relocate, não tem como cancelar. Então, infelizmente, se eu fiz errado, depois vou ter que fazer alguma coisa ali pra suprir a necessidade do galinheiro, já que a mulher tá fora. Ou contrata outro, ou ver se tem o suficiente de comida. Tendo o suficiente de comida, beleza. Aí vai aumentando, claro, o livestock, né? O tanto de galinhas que tem viva. Quando a menina chega, ela vai ter que abater bastante. Não, daí vai da demanda, né? Se ela não estiver dando conta, você vê que tem muito mais frango, começa a ter mais frango do que você pediu ali, né? Se é 20, você tem que ter, sempre arrisca 20 ou um pouco mais de 20. Daí quando a menina vem trabalhar, vai lá e abate bastante até chegar no 20 novamente. Mas se tivesse, já aconteceu, deu clicar ali no 20 e ter 40. Aí, claro, vai comer o dobro de comida. Não é bom manter, né, tudo isso. Aí eu pego e eu contrato mais alguém, pelo menos um pouquinho, para colocar os galinheiros em ordem, né? Clico ali sempre no kart com a flechinha verde ali embaixo e tico tudo para trabalhadores fixos, trabalhadores labors, que é esse freela, né? Esse freelance. Clico com mão, com cavalo, com kart, o jeito que for. E eles vão sempre, o bot, né? O jogo sempre vai aproveitar o melhor jeito de fazer as coisas. Então não se preocupem. Se tiver um kart, ele vai usar o kart. Se não tiver kart, ele vai buscar na mão. Aí traz de pouquinho em pouquinho, mas é o jeito, né? Principalmente de início, você vai ter mais ou menos 12 trabalhadores aí, né? Vai ter 9 homens, 8, né? Bem dizer, porque 8 homens trabalhando na lida e o prefeito, né? E aí mais umas mulheres aí, né? Todas trabalham, né? Todo mundo trabalha, porque você vai ter charcoal pile pra colocar. Tem comidinha pra levar do granary pro market stall, da fazenda pro market stall, esse tipo de coisa. Pro mercadinho. Então, você sempre vai... ninguém vai ficar simplesmente parado. Por mais que não tenha emprego, ela vai estar fazendo algum por fora aí, principalmente na logística. Então, você tem que ter carrinho de mão suficiente, né? Então, se tem aí uma força de trabalho de 20 adultos, você tem que ter pelo menos aí uns 10 carrinhos de mão. E daí eles vão alternando, né? 10 carrinhos de mão significa aí 3 kart. Não kart shed, que é esse que contrata alguém pra usar os carrinhos. É aquele carrinho que todo mundo usa, né? Que daí não tem número de 10, né? Então são 4 carrinhos em cada. Então chega a 12. Sempre joga pra cima daí, né? Quando precisa de alguma coisa, precisa de 10 e é de 4 em 4, constrói 3 pra ficar 12. O pomar tá indo bem, mas pomar nunca é demais. Dá pra construir mais. O problema é que ele é maiorzinho, né? E ocupa muito espaço.
Não é nem questão de eu não querer construir, eu fico com medo de estar pegando o espaço de uma coisa mais importante no futuro, sabe? Ter que destruir pra fazer outra coisa, alguma coisa assim, né? Vai ter que ser só 2 aqui, eu acho. Mandar tirarem daqui, já tá seco. Que daí alguém vem, tira, pra eu poder colocar o terceiro pomar aqui, né? Que é uma frutinha de cada. E aí a variedade faz diferença. E daí conta na variedade de comida, né? Se você tem 2 tipos de fruta, já é melhor do que um. Daí, se você tá com falta de variedade, isso vai contar lá na hora, né? Mais um time-lapse e eu tô ficando de olho aqui na minha variedade. São 3 fileiras já, tem muita variedade, já tem que estar tudo completo, né? Com esse tanto de gente na cidade, tem que estar tudo com bastante variedade. Mas pode acontecer, vou comprar tudo que tem. E depois nós vê, né? Economia depois nós vê. O importante é aqui agora a gente conseguir essa pedra, porque daqui a pouco a gente vai ter dinheiro e não vai ter onde comprar a pedra, né? Então, e se a gente precisa de construir destilaria, cervejaria e os predinhos para economizar emprego, tem que ser feito, né? Por mais que a gente se endivide um pouquinho, depois recupera e toca pra frente, né? Acho que já vou daqui a pouco terminar. Vou só terminar essas coisas que eu tô fazendo aqui. Mais esse aqui, aí a gente termina o episódio. Mais um pouquinho. Construir um de cada, só pra garantir. Porque agora os outros estão muito longe, né? Quase do outro lado do mapa. Tá lá ao norte, né? Onde tá aquela primeira, bem no meio, no centro do mapa, só que bem ao norte, o meu vilarejo inicial ali, né? E aí eu já espalhei por tudo, eu tô mais ao sul ali, né? Então, ó, aqui todos têm. Nossa, alguns tem até mais do que necessário. Isso significa que tá apurado pra menina. Tem que catar os ovos, abater o frango, trazer. Não dá, acho que pra depender, quando é muito longe, a logística o pessoal não ajuda na logística, que aí é muito longe da casa da pessoa, né? E aí, os bairros mais afastados, a gente não consegue ter sempre toda a alimentação, né? Então tem que ficar de olho para ver se pelo menos o granary tem toda a comida, né? O granary que tá perto ali da cidade tem a variedade necessária. Vai logo aí esse Smith, e daí quanto mais Smith você tiver, por mais que você não tenha muita demanda, eles vão fazendo e vão estocando. Uma hora eles param de trabalhar, então também tem que ficar de olho. Às vezes você tá a todo vapor na cidade, construindo um monte de coisa, vai lá, constrói 5 ferreiros na tua cidade, depois para de construir as casas, tá tudo equipado, tá tudo construído já, tal, e você continua com aquela mesma carga de trabalho, aquele volume de trabalho. Aí uma hora eles vão parar. Se você não perceber,
Aí eles vão simplesmente, all work is done, eles falam, né? Todo o trabalho está concluído. Na forestry também é comum acontecer isso, e daí é muito, mas sabe o que é árvore? Muita árvore. Só que daí eu acho que numa outra atualização que eles fizeram ultimamente, mesmo com muita, tipo mais de 100 logs, você consegue ainda assim trabalhar. Antes eles te brecavam, né? Chegou a tanto, igual o sapato. Chegou a 500 sapatos, ela senta e para trabalhar, mesmo tendo insumo, mesmo tendo tudo. Por isso que é bom também exportar. Essa que é a chave do negócio. Tudo que você está fazendo excedente, ou que você possa fazer excedente, e que você veja que tenha outras cidades que queira fazer essa demanda, você vai lá e começa a fazer. Se você vê que eu tinha começado a fazer coisa de fazenda, mas o povo não está comprando muito. Mas eu vejo que roupas, sapato, sal precisa. Aí eles vão lá, depende do mapa. Porque também eu acho que o que as outras cidades precisam é justamente o que tem no teu mapa, né? Então, nesse momento, a gente não tem iron, por exemplo, na nossa cidade. E stone também. Mas em outras cidades tem. Contrapartida, daí eles vão oferecer pra gente. Contrapartida, se você tá num mapa que tem o stone abundante até infinito, aí com certeza vai ter menos cidades que vão oferecer isso. E aí fica a teu critério, né? O que você mais gosta de fazer e tal. O que você vê que dá mais dinheiro para vender. Criação de animais é uma boa. Só olhar aqui o que falta. Claro que eu tenho que puxar pela memória, né? O que normalmente tem aqui. E aí ver o que tá faltando, porque a cidade é tão grande que eu já não consigo verificar coisa, fazendinha por fazendinha, coisa por coisa, ferreiro por ferreiro, tudo que precisa. O que dá pra fazer, se você quer ter um controle ali mais minucioso, é sempre dar de olho nos granaries, o que tá faltando nos granaries. Aí procurar a raiz do problema. Por exemplo, tá faltando mel. Pode ser que a tua cidade tenha muito predinho, e aí esse mel que é produzido nas casas, você acaba tendo falta, porque toda a tua população tá mais urbana e menos nos campos que precisa ser feito porque a agricultura é basicamente o que eles plantam em casa. A fazenda é mais para indústria, mais para reforçar, que nem a batata, né? Para reforçar a alimentação. E o trigo, né? Que é para um monte de coisa. Para animais, para fazer a farinha, tudo quanto é coisa, né? Então, na dúvida, a farinha. Comprei aqui também cavalo, que eu vi que tava faltando, né? E sempre tá de olho ali se realmente o teu estoque. Eu sempre faço um estoque ali de horsetech, de tudo isso, né? Então, acho que vou ficando por aqui, ok? Até! Deem like, compartilha, faça o que vocês puderem, né? Que eu tô de início, para eu trazer mais jogos para vocês.